Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Degrau Cultural no YouTube. Eu sou Luiz Fernando Caldeira e este é o programa Super Dicas, voltado para o concurso dos Correios. Como vocês já sabem, eu estou entrevistando professores de todas as disciplinas que serão cobradas na prova do concurso para carteiro. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre uma das novidades, que é a matéria de conhecimentos gerais. Para orientar os estudos dos candidatos nessa disciplina, apontar aqueles assuntos com mais chances de cair na prova e fazer uma análise da banca IBFC, eu trago aqui ao programa Super Dicas do professor Antônio Pissetti. Obrigado, mestre, pela sua participação aqui, por ter aceito o meu convite. O senhor que já é aí figurinha carimbada aqui, né, do nosso programa Super Dicas, volta e meia o senhor está aqui com a gente, dando dicas aí, orientando os estudos dos candidatos para os mais variados concursos. Mas aqui mais uma vez, eu agradeço a sua participação, mestre. Eu que agradeço, Fernando. E é sempre muito bom estar aqui, fico muito feliz de estar aqui com vocês, né? Podendo passar um pouquinho aí, né, do nosso conhecimento para ajudar todo mundo aí nessa disciplina que está sendo, né, introduzida agora pela primeira vez na prova dos Correios e que é uma coisa muito boa, né? Então vamos ver como vai ser aí, né? Tá? Com certeza temos muito o que falar aqui sobre essa disciplina. Verdade. Né? Mas antes de eu começar aqui meu bate-papo com o professor Pissetti, eu lembro que a Degrau Cultural está com turmas abertas aí para quem quer estudar para o concurso dos Correios. Tá? Para obter todas as informações necessárias, acesse o site degraucultural.com.br ou ligue para o telefone 21 39 70 10 15. Quero também pedir para que você se inscreva aqui no canal da Degrau Cultural no YouTube, caso ainda não seja um inscrito, e não deixe também de dar o seu like nesse vídeo, caso goste da nossa entrevista, e eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque o professor aqui, Pissetti, ele é muito fera. Vamos então, mestre, vamos falar aqui sobre esse concurso dos Correios, falar desse programa, né? Mestre, eu já te adiantei isso, o senhor reafirmou, né, durante a sua apresentação, né, de que assim, essa é a primeira vez, né, que os Correios estão cobrando a disciplina de conhecimentos gerais. Historicamente, era basicamente português, matemática e informática, né? E esse ano incluíram conhecimentos gerais e a disciplina de Código de Conduta Ética e Integridade. Focando aqui especificamente em conhecimentos gerais, para o senhor, foi uma surpresa a inclusão da disciplina ou não? Já esperava por isso? Sim, foi uma surpresa. Tenho que ser honesto, né? Porque historicamente a gente estava tendo, né, todos os concursos, todas as provas dos Correios, trazendo, né, somente matemática, língua portuguesa e informática. Pô, e essa matéria é uma inclusão maravilhosa, porque você tem, né, principalmente a prova voltada para carteiro. Pô, como é importante o cara ter conhecimentos gerais, né, já que essa matéria também envolve alguns pontos específicos, até necessários ao trabalho do carteiro, né, de outras atividades dentro do Correio, do conhecimento, né, de regiões, sabe? Então, eu achei que foi muito interessante. Vejo que é uma mudança muito bem acertada, né, dentro da própria instituição Correio e da banca, né, em si. Então, acho que vai valer muito a pena. E, obviamente, que é, né, conhecimentos gerais, mas voltando um pouquinho, não querendo, né, entrar na outra área, mas, pô, ética é uma matéria que tem que ter em todas as provas, sabe? Porque eu mesmo que também trabalho, né, a disciplina de ética em algumas provas aí, eu vejo quão necessário, sabe, é as pessoas terem conhecimento ético, né, antes de adentrar na instituição. Né? Mas, assim, conhecimentos gerais foi maravilhoso. Foi eu estava imaginando que fosse incluir ética, porque eu tenho percebido que isso está caindo em todos os concursos do governo federal, né? Sim, então, tem que ter, né? Eu imaginei que isso fosse cair, mas de fato, conhecimentos gerais me chegou me surpreendeu também um pouco. Eu imaginei que poderia ser cobrado em forma de redação. Eu até imaginei que talvez esse ano eles coloquem redação, né? Não colocaram redação para carteiro, né? Mas sim, cobraram conhecimentos gerais. De certa forma, tem uma relação, né? Porque geralmente a redação é conhecimentos gerais, né, mestre? Sim. Não até é o caso, mas também da disciplina. Mas a própria disciplina que a gente vai estar trabalhando, né, como você citou aí, muitos aí que vão se inscrever na Degrau Cultural vão me encontrar, inclusive, né, em sala de aula, que eu também trabalho muito presencial, vai ser uma alegria muito grande encontrar, né, o pessoal que está lutando, né, e tentando aí adentrar o serviço público, mas essa inclusão realmente foi uma coisa muito boa, né? A gente espera que continue também, não só nos Correios, mas em outras provas, né?
porque ética, conhecimentos gerais, assim, são matérias, né, que trazem uma amplitude assim bem interessante em relação ao que as pessoas, né, os candidatos têm conhecimento do Brasil, né, e a própria questão comportamental também, né, que eu acho que hoje Correto? a gente tem que dar uma olhadinha nisso, que é bem importante, né? Sem dúvida, mestre. Agora, especificamente aqui, o conteúdo programático de conhecimentos gerais, né? Pelo menos assim, eu olhei ali o conteúdo, né? Aparentemente, ele me parece ser enxuto. É isso mesmo, mestre? Ou eu estou enganado? Há muitos tópicos ali para serem estudados? O que você pode falar sobre o conteúdo programático? Olha, posso te afirmar que são muitos tópicos a serem estudados, muitos mesmos, né? É que eles colocam só os tópicos assim, parece pouca coisa, mas dentro deles tem muita Exatamente, coisa para estudar, né? muita coisa. O tópico, assim, ele é muito subjetivo. Uma das coisas que eu mesmo, obviamente, né, trabalhando, montando os conteúdos e diante de outras provas também, a gente trabalhou agora há pouquinho realidade brasileira, né, para o concurso nacional unificado, etc. e tal. Sim. Então nós já sabemos que esse conteúdo, ele, né, apesar dos tópicos assim parecerem, né, muito simples, eles são de uma amplitude, né, bem maior do que a gente imagina, com muitos subtópicos, né? E os tópicos mesmo, né, aqui que eu tenho eles aqui na minha frente, né? Alguns até um pouco subjetivos, que a gente vai ter que tomar um cuidado, né? Porque a gente não pode exagerar no conteúdo, mas também não pode faltar, né? Porque quem vai estudar tem que ter uma noção muito boa de tudo para não ter problema na prova, né? Eu estava olhando ali o programa, estou até com ele aqui aberto no outro computador, né? E assim, você olhando assim, né, tem noções básicas de cartografia, pontos cardeais, né? Ali, longitude, altitude, aspecto físico do Brasil e meio ambiente, organização do espaço agrário, coisas do tipo assim, que me parece muito um conteúdo de geografia, né? De nível médio, até mesmo de fundamental, que você aprende no colégio, né? Sim, Tá sim. realmente, tá realmente algo muito focado para uma geografia, digamos assim? Sim, eu diria que essa prova dentro da análise que eu fiz, né, Luiz, a gente encontrou assim a possibilidade, né, de muitos aspectos geográficos, também de atualidades, porque no tópico que trata a população, você já vai ter que trabalhar, envolve geografia também, mas envolve o que? Os tópicos atuais, né, publicações Perfeito. atuais do IBGE, de censo, né, e também tem uma parte que me chamou a atenção em relação ao tópico quinto, né, que é formação territorial. Então, quando você tem a ideia de formação territorial, né, eu estou meio que analisando essa parte ainda, porque, pô, formação territorial, você tem uma série, né, de pontos históricos que talvez tenham que ser abordados, né, de tratados internacionais que envolvam, né, até a questão da formação territorial envolve a expansão territorial do Brasil em É uma relação geopolítica, né? exato, geopolítica, né? Então pode envolver um pouquinho de história, né? Obviamente que eu vou ter cuidado também com isso, né? Na distribuição da matéria, né? Nas aulas presenciais, nas aulas online, que eu também estarei fazendo, né? Para que a gente realmente não tenha problema, né? E aí que entra aquela parte, né? Que parece pouquinha coisa, mas o cuidado com o todo pode fazer, né? Com que cresça e, né? Porque a margem de segurança ela tem que existir, né? Para Lógico, lógico. o aluno aí, tá? Eu digo enxuto porque você olha o programa, né? São 5 tópicos, né? Sendo que no primeiro realmente tem alguns subtópicos, né? Mas são 5 tópicos só, frente a outros que tem muito mais tópico. Sim, E nem tem esse conteúdo. Né? Agora, assim, também me chamou a atenção esse fato, né? De que assim, não é bem atualidades, né? Porque assim, que a gente imagina conhecimentos gerais muito como atualidades, né? E ali não é bem uma atualidade, embora tenha, quando você diz assim, né? Envolve, mas majoritariamente me parece um conteúdo de geografia, de sim, geopolítica, né? sim, exatamente. Eu concordo plenamente, né? Os assuntos estão mais relacionados mesmo à geografia, né? Exemplo, né? Relevo, clima, né? Do tópico que eu tenho aqui, o tópico Pontos 2, né? cardeais, Aspectos físicos, né? E é exatamente pontos cardeais, né? geografia, vegetação, clima, Isso aí é geografia pura, né? pura. Mas aí, eu falo, dentro dessa geografia pura, você vai ter que trazer a parte, até porque a própria geografia, né, a história tem que estar sempre atualizada também. Lógico. Mas envolve a atualidade, sim, né? De alguma forma, dentro do conteúdo, tá? Perfeito. E, mestre, assim, então tem um conteúdo, então não é tão pequeno como eu imaginava, é um conteúdo que tem É um bastante bom tópicos para conteúdo. serem.
desenvolvidos, mas dá para estudar tudo direitinho, juntamente com as outras disciplinas, até o dia 15 de dezembro, que é a prova. Sim, com certeza dá para estudar, a pessoa vai ter, né, a possibilidade de conhecer tudo isso aqui, até o método que a gente usa, né, dentro de sala de aula, é exatamente para que nós tenhamos, né, a possibilidade de, né, de passar todo o conteúdo de forma completa, correta, e ainda, né, com muitos exercícios, para que a pessoa possa realmente, né, além de conhecer o conteúdo, né, ter a prática do exercício, que é assim fundamental para alavancar, né, o conhecimento. Então, dá tempo tranquilo, né? E, obviamente, nós precisamos do comprometimento sempre, né, das pessoas que realmente querem adentrar a instituição, né? Isso é muito legal, e dentro da sala de aula a gente sabe que as pessoas realmente estão sempre muito comprometidas, né? E isso a gente vê pelos resultados, né, que a Degrau Cultural tem nos concursos, né? Sem dúvida, sem É dúvida. verdade. E qual é a melhor, então, forma de estudar essa disciplina? O senhor indica algum tipo de bibliografia para o candidato também estudar? Qual é a melhor forma aí para que o candidato se prepare bem para essa disciplina? Na verdade, né, a gente vai dar algumas sugestões, né, porque até um livro básico de geografia, né, se trabalhar dentro dos tópicos que estão na prova, né, já é uma coisa super positiva. Né, você pegar um livro aí de ensino médio, de geografia, né, ou a própria internet também, né, Luiz? Porque a internet hoje tem ferramentas, o site do IBGE, maravilhoso para a gente ter, né, acesso também a algumas informações, o site Brasil Escola, né, eu também visito todos esses sites, IBGE, Brasil Escola, a gente trabalha, né, formando conteúdos, né, então o que tem que ser cuidado, né, é você buscar os conteúdos dentro de um livro, obviamente, né, nas fontes, que estejam de fato ligados, né, no edital. Porque eu, particularmente, sou muito cuidadoso com isso, de trabalhar o que está no edital. Né? Porque você também, eu vou até ser repetitivo, né? Eu conheço pessoas que estudam em excesso. Né? Estudar em excesso, que eu falo, é excesso de assuntos, que aí foge um pouquinho, às vezes, do conteúdo. Então, tem que se ter esse cuidado, né? Mas essas seriam as dicas, né? Seriam as dicas de fontes, né? E que é o mais, assim, mais correto, né? Nesse momento, né? De um bom livro, né? Boas fontes, né? Brasil Escola, IBGE, esses sites, né? De governo mesmo, sabe? Né? Quando você pega por exemplo, a questão de espaço rural, né, envolveu a questão de conflitos. Né? Então, conflito já é uma coisa que já envolve atualidades, né? Porque você já não vai encontrar num livro exatamente a questão de conflitos atuais. Tal. Então, também questões de prova, né, que tem muito. Eu tenho, inclusive, questões da banca, né, que trazem esses assuntos aí. Esse é um assunto que eu ia falar. Assim, como é um conteúdo assim que, embora tenha atualidade, mas que majoritariamente, digamos assim, né, pega esse conteúdo de geografia e geopolítica, o IBFC possui um leque grande de questões de conhecimento sobre esses assuntos aí, mestre? Sim, possui, tá? Eu agora mesmo, né, para algumas provas recentes, né, eu encontrei muitas questões para aplicar em sala de aula, para outras até concursos, né, da banca. Né, um leque muito grande, mas é o que eu falei. Na própria realização das questões, né, o candidato tem que realmente separar o que é assunto da prova e o que não é. Né, porque eu mesmo procurando questões. Nossa, a banca tem feito muitas questões de prova, mas algumas coisas assim muito específicas em relação a alguns estados, como por exemplo Acre, né? Agora tem questões maravilhosas que a banca fez agora em 2022, 2023 para o IBGE, para o próprio IBGE, para o concurso do IBGE. Então você vê que já está muito atual e é isso aí que a gente tem que aproveitar, né? Porque o leque é muito grande, mas o cuidado que eu falo de se ter é exatamente de separar o que é assunto para essa prova, né, de tudo aquilo que pode também ser exagero para a pessoa não estudar o excesso que eu falei, aquilo que realmente não vai ser necessário, tá? Perfeito. O senhor lembrou de uma coisa que é verdade, o IBGE realizou há pouco tempo um concurso para o IBGE, né, Sim, para temporários, né, para aquele período do censo, né? exato, De foi em fato, 2023 que a banca fez a prova do IBGE.
né? Exatamente. O IBFC fez a prova do IBGE em 2023. E com certeza tem todos esses conteúdos aí focados em Exatamente. geografia, né, de atualidade. Uma dica já importantíssima, né, do cara Exatamente. já saber que a banca já está trabalhando esses conteúdos, né, para o próprio IBGE, então é uma questão a ser observada, né, o modelo de questão, inclusive, né, os assuntos, a forma com que é abordado, né, tudo isso pode ser observado. Acha que o candidato consegue esgotar todas as questões do IBFC sobre esses assuntos ou não? É muita coisa? É bastante coisa. É bastante coisa? Então dá para focar somente mesmo no IBFC mesmo, né? Dá para não, eu mesmo, Luiz, eu trabalho sempre questões, porque muitos assuntos, né, você pode inclusive passar o conteúdo através de questões, né? Então tem algumas, eu costumo utilizar também, né? Obviamente que nós sempre trabalhamos priorizando as questões, né, feitas pela banca, mas também eu faço questões, né, de assuntos que eu vejo que são relevantes e também pego questões de outras bancas que sejam dentro de um padrão, né, que seja necessário a aprendizagem, né? E o fato é que quanto mais, né, questões, melhor. Esse é o fato, né? Sem dúvida, sem dúvida. E É verdade. a prova terá 10 questões, né? Só que cada uma delas valendo meio ponto só, né? Ou seja, dos 60 pontos possíveis da prova, conhecimentos gerais representa apenas 5, né? Assim como informática e conduta ética. O grande peso está em português e matemática, né? No entanto, mestre, negligenciar a disciplina é um erro muito grande, né? Acho até que não seria. Porque assim, todo mundo sabe, português e matemática nos Correios é muito tradicional, né? Então o pessoal deve estar batendo muito em cima dessa tecla. E conhecimentos gerais é uma novidade, conduta ética é uma novidade. O senhor acha que a novidade vai fazer a diferença em quem vai passar e quem não vai passar? Ou acha que realmente vai ser português e matemática? Toda disciplina, né, que cai numa prova de concurso sempre é importante, né? Jamais pode existir, sabe, eu vou considerar mais essa, mais aquela, né? Porque existe um nível de acerto que tem que existir em todas as disciplinas, né? Então, mesmo que uma disciplina tenha uma pontuação um pouco menor, um peso um pouco menor, jamais, né, o candidato deve desprezar esse elemento nos seus estudos, né? Porque aquele meio ponto, Luiz, né? A gente que trabalha com concurso, você sabe que joga o cara, né, lá para frente ou lá para trás, né? Então tem que ter, né, além da aprovação, a classificação, e esse meio ponto, essa questão a mais, ela é importantíssima, né, para o sujeito conseguir uma classificação melhor, né, e o quanto antes adentrar a instituição Correios, né? Então tem que ter cuidado com tudo, tá ok? Mas o que eu quero dizer é que tá todo mundo assim, português e matemática já sabia que ia cair. Então o pessoal está estudando isso há bastante tempo, né? Então assim, na teoria, talvez sejam as disciplinas que os candidatos, né, tenham mais domínio. E talvez até erre menos. Por isso que eu perguntei se, de repente, essas disciplinas que vão tangenciar, né, o restante da prova, né, que tem menos ponto, mas que são novidades, podem ser aí o que vai diferenciar o aprovado do reprovado. Não sei. Acha que pode isso acontecer? Mas com certeza, por quê? Exatamente, o cara muito bom em português, muito bom em matemática, né? Mas ele não é conhecedor de conhecimentos gerais. Você vai ter um outro muito bom em português, muito bom em matemática, mas que é conhecedor em conhecimentos gerais. Vai fazer uma diferença. Né? Então a diferença vai existir na ética, né? Nos conhecimentos gerais, na informática também. Né? São esses pontos que exatamente podem fazer uma grande diferença, não pequena, né? Uma grande diferença. É a grande diferença, exatamente. E, mestre, o que se pode esperar de uma prova de conhecimentos gerais do IBFC? Que tipo de prova que essa banca elabora? São provas de questões de nível alto, de nível médio, de nível fácil? Que avaliação o senhor faz dessa banca especificamente e o que o senhor espera para essa prova? Dentro das questões, né, das análises de várias questões que eu trabalho, né, com a banca, etc. e tal, a gente encontra questões, né, de nível médio para difícil. A gente não encontra nada muito fácil também, não, tá? Sendo bem honesto, né, verdadeiro, que é o que temos que ser, a prova ela exige, né, as questões que foram cobradas em prova aí exigem um bom conhecimento até. Eu tenho provas aí recentes, né, que cobraram, por exemplo,
questões ambientais de hotspots, né, que são os pontos do planeta, né, que apresentam rica biodiversidade, mas que estão ameaçados de extinção, né, sabe? Então, a gente sabe que isso aí não é todo mundo que tem conhecimento, né, então, que também traz essa parte de atualidades. Então, existe, assim, a necessidade, né, de prepararmos o candidato para ele esperar uma prova, no mínimo, né, de um nível médio, tá? De um nível médio para cima, tá? Não pode pensar na coisa muito fácil, não, porque não tem questão fácil. E, assim, o conteúdo, sendo muito amplo, né, a gente sabe, Luiz, que tem muitas coisas, assim, que é aquela coisa previsível em prova, né? É tipo, orientação, né? Pontos cardeais. Pô, a gente sabe que vai ter uma questão lá em prova de pontos cardeais, né? Porque o cara tem que saber se localizar, o cara tem que ir para o norte, tem que ir para o sul, leste, o cara Mais tem um que carteiro, né? É isso aí, né? Tá? É Isso, né? Então são exercícios que exigem o conhecimento realmente do candidato, né? Mas também a gente pode encontrar questões que têm um teor mais interpretativo, que também a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Que aí já vai medir a capacidade de cada um de interpretar um determinado fenômeno, né, apresentado na questão, né? Então são dois pontos que a gente tem que observar nas questões de prova, né? Uma é aquela questão que está cobrando, né, o que é o que um conceito. O conceito em si, né, o fato em si, e outra possível interpretação. E eu encontro dentro da banca esses dois modelos, né, Legal. de questões dentro dessa matéria de conhecimentos gerais, que é algo que nós temos que pensar aí, tá? Acho que é importante também frisar aqui que o IBFC não é uma banca qualquer, não, gente. O IBFC é uma banca que a gente pode considerar talvez de porte médio, né? Não é um Sebrasp, não é uma FGV, não é a Seis Gran Rio, né? Não é a FCC, mas é aquela está dentro daquelas bancas intermediárias, não é aquelas bancas de nível baixo. O IBFC, inclusive, faz muito concurso nacional também, já teve o PHBSER, já fez concursos importantes. Está fazendo muitos, né? Está fazendo muitos concursos. Pegou aqui, por exemplo, também no Rio de Janeiro, alguns concursos recentes, né? Se eu não me engano, pegou do TCE do Rio de Janeiro, que é um concurso de alto nível, né? Então, assim, é uma banca que já fez TCM do Rio de Janeiro, é uma banca que já fez outros concursos de porte em São Paulo, né? Em nível nacional, em outros estados. Então, assim, não é uma banca comum. Eu diria que o IBFC está dentro daquele padrão de Consulplan, né, de IDECAN, a OACP, né, aquela faixa intermediária ali. Em ascensão, né, Luiz? Em ascensão. Exatamente, em ascensão. Pegando mais provas, né? Ganhando exatamente. Mais participação. Essa é considerado o perfil das bancas de porte médio dentro da nossa estrutura. Né? Não são aqueles concursos de porte... Não é banca pequena, é banca média. Né? Exatamente. Só para a gente diferenciar aqui, que às vezes muitas pessoas não conhecem o IBFC, mas a gente passa que a gente já é da área do concurso, já está mais acostumado com essa banca, que a gente vê em outras oportunidades, em outros concursos. É verdade, é isso mesmo. Mas, mestre, aí a gente ainda falando um pouquinho sobre a questão da banca, dessa característica das questões da banca, né? É uma banca que, por exemplo, assim, traz textos longos, é uma banca que trabalha com gráficos, porque em geografia você pode trabalhar, né, com muitas imagens e tal. Uhum. Às vezes até um texto, ou um texto até grande. Como é que a banca se apresenta, digamos assim, as questões se apresentam fisicamente, né? Digamos assim, de forma visual, né? Uhum. Tem textos grandes, textos curtos, tem muitas imagens, gráficos. Como é que é a prova de conhecimentos gerais do IBFC e é isso que e como é que você espera que venha essa prova? Sim. Dentro das análises, né, de questões de outras provas, né, pela banca, eu encontro um número muito maior de questões textuais, ok? Mas também existem questões com gráficos, mapas, esse tipo de coisa, né? E eu sou muito cuidadoso, né, Luiz, quando a gente fala isso para os alunos em sala de aula, que algumas pessoas têm hábito numa prova de começar, sabe, encontra um mapa, um gráfico na prova, aí começa lendo o mapa, vendo o gráfico, aquela tabela cheia de informações, sem saber o que está perguntando. Primeira coisa que nós temos que buscar numa questão de prova é a pergunta, né, para ir ver a necessidade real da análise do gráfico, do mapa, etc. e tal.
né? Agora, tem questões de textuais mais curtas, né? E umas, assim, não tão longas, mas, assim, nada de exagero. Não encontrei nenhuma questão, assim, sabe, aquela questão exagerada, Cansativa, de ter que cansativa, ler. não. São até questões, assim, gostosas de fazer. Eu acho que o modelo de questões que eu tive analisando são questões, assim, prazerosas, né? Em você fazer uma prova nós sabemos que é uma coisa bem cansativa, mas também quando existe aquela questão, né, com 20 linhas, né, um texto enorme, que aí chega lá no finalzinho, você encontra a perguntinha lá no final, aí você descobre que aquele texto todo não serve para nada. Para nada. Então assim, é algo a ser aprendido, né, pelos candidatos também, fazer essa leitura do que realmente é necessário no enunciado, mas eu gosto disso na banca, de ela não exagerar, né, na parte textual, né, nos enunciados, sendo bem, digamos assim, direta no que ela quer cobrar, tá? Mas Muito que bom. exige, sim, conhecimento do candidato. Isso é fato, Perfeito. né? Mas que não é nada exagerado. Perfeito. Eu vou aqui para a pergunta que eu considero a mais importante daqui dessa nossa entrevista, que Eita! é que o senhor apontasse aí quais são aqueles assuntos assim que os candidatos precisam dar uma atenção especial no programa. É lógico, tudo aqui do conteúdo do programa que é importante, mas tem aqueles assuntos que têm mais probabilidade de cair em prova porque a banca costuma cobrar isso, ou porque isso vem sendo cobrado rotineiramente nos concursos públicos. E eu queria que o senhor exatamente elencasse aqui quais são esses assuntos para os candidatos darem uma atenção especial, porque a chance de cair na prova é muito grande. Sim. Dentro dos pontos que eu, né, colocaria, elencaria como sendo fundamentais você ir para a prova, né, conhecendo, sabendo, primeiro é a questão da noção da espacialidade, né, pontos cardeais, né, isso aí a gente não pode jamais desprezar, né. Um outro ponto importante que eu vejo são as questões climáticas, né, porque está envolvendo meio ambiente nessa prova, né, tem o tópico, né, meio ambiente no Brasil, né, e questões de clima, né, de vegetação, de relevo. Então, é uma parte, né, de que a gente não pode desprezar e que é bom ter um conhecimento bem amplo, né, para não ter probleminha na prova, tá? População, também que está no tópico 4, né, a dinâmica da população, porque você trabalhar nessas questões que envolvem a população, né, envolvem a sociedade, né, a relação da sociedade com o meio ambiente, porque na verdade você tem os tópicos separados, mas eles podem ser estudados e vistos, né, porque existe a relação, né, da sociedade, da população com o próprio meio ambiente, então também está preparado, né, com essa possível associação de assuntos dentro de uma questão, né, mas que estejam programados no edital em tópicos diferentes, né? Então, para mim, né, tópicos assim que tem que se ter bastante cuidado, que a gente sabe que vai encontrar nessa prova, são questões, né, que envolvam população, meio ambiente, né, e essa parte, digamos assim, que vai exigir um certo conhecimento prático, né, de você encontrar um mapa, né, encontrar uma tabela, saber fazer uma análise da tabela, saber resolver um exercício, né, de rosa dos rumos, né, de fazer direção, de retorno, sabe? Além, claro, de tudo que está dentro do edital, né, de latitude, longitude, sabe? Altitude, né? Escala, que também a gente tem que tomar cuidado nessa prova, né? Porque escala é uma coisinha que sempre, né, aparece nas provas aí que envolvem essa disciplina de uma forma geral, né? É aquela parte que o senhor falou ali de população, né? Queria fazer uma pergunta específica sobre isso. A gente sabe, eu posso estar enganado, mas eu acho que o censo de 2022 ainda nem teve seus resultados completos divulgados. Posso estar enganado, não tenho certeza. Mas já foram divulgadas algumas coisas, Sim. não é isso? Inclusive já foram divulgados, já foram atualizados. Agora em Já, 2024, sim, sim, já já foram foram, divulgados. perfeito. E o próprio IBGE já atualizou também, né? Por exemplo, as questões de regiões metropolitanas, né? De crescimento populacional nas Então cidades. já foi divulgado tudo por completo. Isso já teve uma grande divulgação. Sempre tem um ou outro item, né, Luiz, que E sempre que vai fica ficar, que fica pendente alguma coisa, né? sim. Tá? Mas, por exemplo, ter acesso a esse censo, as coisas básicas ali em relação à população, entrar no site do IBGE é fundamental, IBGE né? é fundamental.
Provavelmente vão cair questões já fazendo menção ao censo, não? Ah, com certeza. Isso aí é fato. Dentro do próprio enunciado, a gente vai encontrar alguma coisa lá, fonte censo de 2022, né? Porque o que eu falei para você, se você buscar no IBGE, você vai ver que os dados populacionais, inclusive, já foram atualizados agora em 2024, né? Porque o censo é aquela pesquisa ampla, etc. e tal, mas nós temos as PNADs, né? As pesquisas nacionais por amostragem. Então, as pesquisas, né, as projeções, o próprio IBGE já fez as projeções, né? Agora em 2024, inclusive, eu acompanho o crescimento de algumas cidades, não que eu vá citar as cidades aqui, mas você tinha uma população, uma cidade lá de 250 mil em 2022, já atualizado no IBGE, né? Agora 275 mil. Entendeu? Então já teve essa atualização, para você ver que a coisa ela anda, né? A informação ela não é estática, ela está em mudança. Agora, geralmente, quando você tem uma questão de prova formulada em relação a isso, né? Uma tabela, alguma coisa tal, você trabalha de acordo com o que está ali, né? Não tem que ter essa preocupação, mas eu li lá que não sei o que lá, tem que tomar cuidado. Se tiver a informação ali dentro, é aquela informação ali que você vai trabalhar, né? Perfeito. Felipe, então, para a gente fechar esse nosso bate-papo aqui, eu queria que você deixasse aí uma dica final para que os candidatos possam ter um excelente desempenho aí na disciplina de conhecimentos gerais, não só de conhecimentos gerais, né, mas no concurso como um todo, né? Sim, olha, concurso, né? Um concurso ele não é algo, né, difícil, impossível, muito pelo contrário, né? O primeiro ponto que eu considero é o candidato ter comprometimento, né? Eu sempre falo, você está aqui, a instituição está ali, e entre você e a instituição tem uma prova, e essa prova, né, você não pode ter medo dela, não, sabe? E tem que lutar pelas questões, você tem que ter comprometimento. Tem que pensar assim, ó, eu quero entrar na instituição, eu vou lutar por isso, né? A gente sabe, né, Luiz, que tem tantos, a gente vive num mundo hoje, de uma forma geral, planetária, né, que as pessoas se preocupam com falta d'água, isso, aquilo, mas a gente sabe que o maior problema do planeta hoje é a falta de emprego, né? Então, o emprego é muito difícil, hoje trabalho, então as pessoas têm que ter essa consciência da necessidade de ter, né, um comprometimento em estudar, né? Tem que ter o primeiro passo, comprometimento, dedicação, né? Procurar fazer o máximo possível de exercícios, né? Muitas questões de prova, né? Conforme eu já falei, uma coisa é você conhecer o conteúdo, outra coisa é você alavancar, né, o teu conteúdo através da prática de exercícios, porque é aí que você alavanca e que você tem a possibilidade de ter um resultado final, né, muito melhor. E aproveitar bem o tempo. Isso aí é uma coisa que também a gente tem que cuidar na nossa vida, porque eu vejo quantas pessoas assim, sabe? Mas eu não tenho tempo, mas o cara tá perdendo tempo ali num monte de coisa, sabe? Então tem que aproveitar, a gente tem que aprender a aproveitar o tempo, não só antes da prova, né, nos estudos, mas também dentro do dia, da sala lá que vai estar fazendo a prova. Uma coisa que eu observo, Luiz, isso já aconteceu comigo, né? Você tem lá 1 hora ainda de prova, né? Mas você já está tão cansado que você não aguenta mais, você fala, pô, eu vou marcar essa questão mesmo, que se dane, né? E isso tem que ser observado por quem vai fazer uma prova, porque tem que lutar por um ponto, meio ponto, até o último minuto de prova. Você sabe que a nossa mente, né, ela tem um tempo mesmo de concentração, Einstein escreveu sobre isso, né? Nós temos uma capacidade de concentração, e eu lembro que há muito tempo atrás eu fui fazer uma prova e estava assim já desistindo, falei, eu não aguento mais, ainda tinha 1 hora, 40 minutos de prova, e eu já cansado, mas eu fiquei insistindo na questão. De repente, quando eu vi aquilo ali, eu falei, meu Deus, como é que eu não vi isso aqui antes? Aí que eu fui perceber que o meu cansaço mental não estava permitindo eu ver uma resposta de uma questão que era simples. Então, por isso que nós temos que aprender a lutar até o último minuto, porque todo ponto, todo meio ponto é o que vai fazer a diferença. Quer passar? Lute. É assim que funciona. É verdade, mestre. Esse foi o professor Antônio Pissetti, nosso professor aqui de conhecimentos gerais da Degrau Cultural, que trouxe aí suas dicas de estudo, a sua análise sobre o conteúdo da disciplina desse concurso para carteiro dos Correios. Mestre, eu quero mais uma vez aqui agradecer a sua participação, sempre muito gentil com a gente, nos atendendo.
né? E fica aqui o convite para o senhor voltar numa outra oportunidade para a gente com falar certeza. mais sobre essa disciplina e outras que o senhor também domina. Com certeza, fico muito grato, muito feliz mesmo de estar sempre participando, né, podendo, né, ajudar as pessoas, né, que estão estudando, sabe, e desejando sempre a todos muito sucesso, né, porque as pessoas que lutam, sabe, por dias melhores, elas merecem realmente, né. Com Então, certeza. é isso aí, né. Que bom que estamos aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui, tá ok? Com certeza. Todos nós, mestre. Muito obrigado. E, Obrigado a você. pessoal, obrigado a você, mestre. E eu quero agradecer também a todo mundo aqui que nos acompanhou, né? E mais antes de ir embora, volto a lembrar aqui. Gostou dessa entrevista? Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe essa entrevista aqui pelo WhatsApp, pelo Telegram, por qualquer outro meio eletrônico, com seus amigos, seus familiares que possam ter interesse aí em participar desse concurso para a carteira dos Correios. Fique atento também aqui ao canal da Degrau Cultural, porque a qualquer momento vamos liberar outras entrevistas, né, outros episódios desse programa Super Dicas, trazendo aí dicas e orientações de professores das demais matérias que vão ser cobradas na prova do concurso para carteiro dos Correios. No mais, acompanhe também as nossas redes sociais e a seção de notícias do site da Degrau Cultural, porque a gente está sempre aí trazendo novidades sobre o que está acontecendo de mais importante no mundo dos concursos públicos. Um grande abraço a todos e até a próxima, gente. Valeu, tchau, tchau!